Então, continuando. Então, essa diferença entre TCC, TCC e terapia do esquema, ela é uma diferença muito grande de conceito, de modelo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente na terapia do esquema usa uma parte, a terapia do esquema, na verdade, ela é um modelo integrativo. Então, ela usa todos os modelos psicoterápicos que existem. Isso é que é uma bacana, isso que é maravilhoso, tá? Ela usa todos os modelos. Então, pode usar Gestalt, pode usar psicodrama, usa Gestalt, usa psicodrama, usa TCC, terapia do afeto, do apego, mindfulness, usa tudo, enneagrama, usa qualquer modelo. A terapia do esquema é uma plataforma aberta, ela aceita, ela aceita e até incentiva a usar esses modelos diferentes. Porque o foco é justamente nesse. A gente tem um arsenal, o terapeuta do esquema tem um arsenal de, de estratégias terapêuticas, de modelos terapêuticos para atuar, para fazer a tal da reparação parental, para fazer a cura na dessensibilização dos esquemas do paciente. Então, o mais bacana, o fantástico na terapia do esquema é que ela é aberta. Você, terapeuta do esquema, não fica restrito a um modelo, fica amarrado a esse modelo e se não der certo, e aí? Não, ele usa todos, até, inclusive, existe até uso de terapias assim, holísticas, religiosas, vale tudo para curar os esquemas dos pacientes. Vale tudo, vale tudo. Isso é que é bacana, isso é lindo demais, porque a gente fica naquela, dá uma segurança muito grande para o terapeuta, porque a gente tem um arsenal ali, a gente tem que aprender. A gente vai aprender no curso técnicas gestálticas, psicodrama, enneagrama, mindfulness, apego. Vai aprender um monte de uma porção de modelos, de técnicas psicoterápicas que podem ser úteis no tratamento do paciente. E eu vou colocar a minha experiência, o que funciona, o que não funciona, até então. Então, uma coisa importante que eu quero salientar em relação ao curso é que eu vou colocar a minha experiência clínica prática da terapia do esquema. Isso que falta, isso que eu sinto muita falta nisso. Eu vou a seminários, vou a palestras, as pessoas estão falando ali, parece não ter experiência prática. Eu reconheço, eu vejo que não tem, eu vejo logo. Já isso me aborrece, porque a pessoa tem que ter experiência, tem que ter história para contar. Funciona, não funciona? Qual o caminho? Então, é sair. O meu curso vai ter a base conceitual muito forte, com acompanhamento de perto meu muito forte, e a parte prática. Como é que a gente vai fazer na clínica, passo a passo, no dia a dia. O que funciona, o que não funciona, o que é bom, o que não é, o que teoricamente diz que funciona, mas na prática não funciona. Então, a gente vai fazer, eu vou colocar minhas experiências com os meus pacientes, obviamente vou omitir nomes, vou omitir dados, né? Mas vou colocar todas as experiências dos meus pacientes, tem história, muita coisa para contar. Vou colocar essas experiências, tipo num vídeo como esse, a gente vai colocar um vídeo ao vivo, e eu vou colocar um fórum, né, de discussão. Olha, gente, vamos conversar agora sobre esquema de abandono, ou então sobre uma estratégia terapêutica. Ó, aconteceu isso com o meu paciente, aconteceu isso com o meu paciente. Olha, e eu consegui superar em função de. Eu fiz isso, 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 isso. Isso é muito importante, é passar a experiência real, clínica. Então, é muito importante essa distinção, né, que eu faço. Eu tenho muita preocupação em passar conteúdo e passar a experiência. Eu estou cansado de assistir a seminários e a cursos em que as pessoas estão fazendo a palestra lá e não sabem o que está falando. Eu fiquei muito aborrecido. Uma vez eu até fiz uma palestra, eu estava até participando dessa palestra, eu era o quarto a falar, né? Eu cheguei de manhã, cheguei umas 9h30 lá, um pouco atrasado. Aí quando eu cheguei, mal sentei na cadeira, eu estava vendo um colega lá
falando lá, mas não sabe o que está falando. Então, aí quando chegou a minha vez, eu fui polêmico, porque eu acabei colocando pontos, questões, meio que contradiziam as pessoas, os pregressos, né, os palestrantes pregressos. Mas é verdade. Mas é verdade. Então, eu fico muito aborrecido com isso, então eu estava cansado. Assim, ó, chega, basta. O que eu vou fazer agora? Eu vou estruturar o meu próprio curso, eu vou passar minha experiência, meus ensinamentos para os colegas, tá? Porque quanto mais a gente espalhar, quanto mais a gente formar terapeuta do esquema, melhor. Isso aqui vai ser o modelo mais moderno que existe. Nada se compara à terapia do esquema. Não tem nenhum modelo psicoterápico hoje, 2017, pode ter existido aqui há algum tempo, a gente não sabe, mas até hoje não existe um modelo melhor. Não existe. E tem um detalhe muito importante, que as pessoas que não têm muita noção acham que a terapia do esquema é só para pacientes com transtorno de personalidade, pacientes problemáticos, pacientes com muito transtornados. Não, nada mais falso. Você pode usar o modelo da terapia do esquema para qualquer situação terapêutica, que todos nós temos esquemas. Eu tenho esquema já de sensibilizar, já trabalhado. Todos nós temos. Os esquemas, eles fazem parte da formação da nossa personalidade. A nossa personalidade não é um bloco monolítico, não é uma coisa só. São vários modos, várias pecinhas encaixadas que formam o nosso conjunto da personalidade. E essas pecinhas, dentro delas, tem os esquemas. Os esquemas compõem a nossa personalidade. A nossa personalidade, ela é resultado de esquemas funcionais, positivos e esquemas disfuncionais. Quando o cliente, o paciente, procura a gente na clínica, é bem provável que ele tem muito mais esquemas disfuncionais do que funcionais. Ele tem poucos recursos. E é provável também que ele não consiga se conectar com as partes funcionais que ele tem. Na terapia do esquema, a gente consegue fazer esse trabalho. Então, todos nós, por mais transtornados que sejamos, temos partes positivas, funcionais, saudáveis. A gente aprende a entrar em contato com essas partes. Isso é uma estratégia, uma das muitas estratégias que a gente usa na terapia do esquema. Então, entrar em contato com as nossas subpersonalidades, nossos modos, nossas partes funcionais que vão ajudar a trabalhar as partes disfuncionais. Isso é fantástico, maravilhoso. E não precisa ser um cara com transtorno de personalidade, não precisa ser uma pessoa com a capacidade psicológica, emocional totalmente comprometida. Não precisa. Não precisa. Tá? Pacientes com problemas de transtorno de ajustamento, por exemplo. Se separou do esposo, da mulher, perdeu o emprego, faliu, a pessoa está transtornada. A pessoa está com ansiedade ou depressão em função do que aconteceu. Pode ser usado, porque o que aconteceu ativou os esquemas dele. Se não tivesse esquemas relativos àquele evento, ele teria uma resposta mais adaptativa, mais positiva. Por que a pessoa tem resposta mal adaptativa? Por que algo acontece, eu, Ricardo, tenho uma resposta positiva e o meu vizinho se transtorna? Porque eu tenho uma parte adaptativa positiva relativa àquele evento. O meu vizinho não, tem uma parte, tem esquemas mal adaptativos relativos a esse evento. E ele reage mal. Então, toda vez que a gente reage mal, muito mal, ou disfuncionalmente a um evento, isso é uma evidência clara, óbvia, que nós temos um esquema mal adaptativo aí. Não é crença, não. Tem até crença, mas existe uma ferida emocional. Isso vem desde pequenininho. Tá? Essa situação que me transtornou hoje lembra situações lá da infância que me transtornaram e fizeram que eu criasse essa reação mal adaptativa na forma de esquema. Então, não precisa ter essa preocupação de que a terapia do esquema só é para transtorno de personalidade, para pacientes difíceis. Não tem, isso é mito.
O próprio Jeffrey Young, ele coloca isso, mas depois ele volta, ele estorna o que está colocando e diz, não, não. Ele volta, ele consegue, ele faz um estorno do que ele falou, assim, não, serve para tudo, é um modelo psicoterápico, fantástico, maravilhoso. Então é muito importante ter eu quero desmistificar isso. Tá? E outro mito, que é muito difícil de se aprender. Não é difícil de se aprender, não é difícil. Eu acho que até é mais fácil do que muitos modelos, porque é bem objetivo. Então você consegue ter uma estrutura de trabalho, uma linha de trabalho, mas também não ficar presa àquela linha de trabalho. Você tem flexibilidade de atuar, de escolher outros modelos psicoterápicos para aquele caso, com aquele paciente específico. Você tem que ver o que vai funcionar com o seu paciente. Então, cada paciente reage diferente a uma abordagem. Então, a terapia do esquema dá essa flexibilidade ao terapeuta. A gente tem essa flexibilidade de trabalhar e ver o que funciona. Não é uma tentativa e erro. Você segue uma linha, segue um modelo, segue uma estrutura. Mas você tem uma flexibilidade de usar várias técnicas, vários modelos psicoterápicos e de acordo com o perfil do paciente você vai usar e aplica e funciona. Faz a reparação parental, faz o trabalho de recuperação, de regeneração emocional das feridas emocionais que causaram os esquemas do paciente. Então, essa flexibilidade, esse leque, esse arsenal terapêutico é maravilhoso. Isso é fantástico. Isso é fantástico demais, porque você dá uma segurança muito grande para o terapeuta. Você chega e tem um arsenal. Você sabe que vai funcionar. Você sabe. É só você ter quanto mais você praticar e você vivenciar o seu modelo psicoterápico, a sua linha de trabalho, mais você vai ter habilidade, como fosse um alquimista. Bom, vou juntar isso com isso e vou aplicar. Então é bem nisso, eu quero desmistificar isso, não é difícil de aprender, é fácil, relativamente fácil de aprender. Não é para paciente com transtorno de personalidade apenas, nem com transtorno sério, para paciente com transtorno de personalidade do eixo 1, não, eixo 2, não, para tudo, serve para tudo. Você pode usar o modelo da terapia do esquema para praticamente todos os casos clínicos, todos eles. Então essa questão é muito importante desmistificar, tá? Colocar. E também outra vantagem da terapia do esquema é que você te incentiva a você conhecer outros modelos, outras técnicas e outras vivências para que você use aquilo na terapia do esquema. Então é muito legal que você não fica restrito apenas a algumas coisas. Você tem um arsenal, como eu falei. Então você acaba se incentivando a aprender outras técnicas, outros modelos, porque você sabe que pode usar aquilo na sua linha de trabalho. Essa flexibilidade é maravilhosa. Não existe nenhum outro modelo psicoterápico que dá essa flexibilidade. Todos são fechados. Como eu falei, a terapia do esquema é uma plataforma aberta. O próprio Jeffrey Young falou, a gente mapeou 18 esquemas, mas podem existir mais. E quem descobrir mais, estamos abertos a estudar e a validar isso. Então, a nossa abordagem é aberta, é integrativa e aberta. A gente aceita e acha que toda forma de trato com o paciente saudável pode vir a ajudar na reparação parental. Então, é muito importante essa flexibilidade. Você segue uma linha, mas não fica preso, restrito àquela linha. É muito importante. Outra coisa interessante, bastante, no caso qual é a vantagem, uma diferença brutal entre a terapia do esquema e a TCC, por exemplo, é que a terapia do esquema ela tem um enfoque muito humanista. Ela foca muito na relação com o cliente, com o paciente. E essa relação cura. Na verdade, o Jeffrey Young ele pegou muito do conceito da terapia
abordagem centrada na pessoa, do Carl Rogers. É Carl Rogers 100%. É Carl Rogers 100%. No caso do trato com o paciente. Então, a terapia do esquema, a gente tem várias abordagens, né? Mas a abordagem básica é a gente fazer uma relação com o paciente de tal forma de confiança que essa relação ajuda a curar. A gente meio que se transforma no pai ou na mãe que o paciente não teve. A gente ajuda a atender as necessidades emocionais do paciente que não foram atendidas pelo pai e pela mãe dele. Além do que, a gente acaba se baseando, acaba sendo o adulto saudável, um modelo para o paciente. Ele vai copiar da gente. Quando a gente faz um trabalho com módulos, que a gente faz a vivência, assim, o paciente vai se conectar com a parte adulto saudável dele. Existe uma fase da terapia que a gente faz isso. A gente fortalece a parte adulto saudável, a parte saudável e equilibrada do paciente. O paciente, ele às vezes nunca entra em contato com a parte saudável dele, com o adulto saudável. Então, qual é o modelo que ele vai pensar? O que ele vai imaginar? Ele vai imaginar o terapeuta. É muito comum o paciente assim, a gente fala assim para o paciente, ó, imagina agora a tua parte saudável, você agora, nessa situação, como é que você reagiria? Ele fala assim, eu não consigo imaginar ainda. Então, qual é o exemplo de adulto saudável que você vai colocar ali? Eu coloco você. Então tá bom, então me coloca lá. Como eu, seu terapeuta, reagiria naquela situação? Aí ele vai e imagina. E com o tempo ele vai se fortalecendo, esse modelo vai sendo substituído pelo próprio modelo dele. Ele vai se fortalecer a tal ponto que depois o modelo terapeuta vai sair de cena e entra o adulto saudável dele. Então, essa relação com o paciente é fundamental. Isso a gente não aborda tanto na TCC. A TCC é muito pragmática. Olha, faz aqui e exige que o paciente tenha um comprometimento com a terapia. Pacientes caracterológicos não têm comprometimento com nada. Ele está falando com você, ele vai se consultar com você e a primeira sessão é maravilhosa e depois nunca mais aparece. Não acontece? Então, pacientes caracterológicos são pacientes complicados, difíceis realmente, mas assim, a gente já começa a trabalhar a relação terapeuta-paciente na primeira sessão. Na primeira sessão. Eu já vou abordar isso no curso. Já começa a trabalhar na primeira sessão. Como você tem que se comportar como terapeuta já na primeira sessão para começar a estabelecer essa relação. Começar a criar essa relação com o paciente. Porque essa relação vai ser a ponte para a cura. Isso aí é maravilhoso. Essa abordagem humanista é fantástica. O que cura as feridas emocionais não é exercício para casa. O que cura é relação. É relação. Gente com gente. Carl Rogers já sabia disso há muito tempo. Carl Rogers já previa isso. Olha, a relação terapeuta-paciente cura o paciente. Ele já sabia disso. Tá? Então a gente usa uma abordagem rogeriana na relação terapêutica. Isso vai ser colocado no curso também. Eu vou ensinar algumas técnicas de abordagem centrada na pessoa que eu aprendi, inclusive até eu fui voluntário do CVV, Centro de Valorização da Vida, aquela instituição que dá apoio emocional, atende a telefonemas e dá apoio emocional para pessoas com transtorno, pessoas que ter ideação suicida. Então, eu fui voluntário, fiz um treinamento de abordagem centrada na pessoa, maravilhoso. Então, eu aprendi muito nesse trabalho como voluntário do CVV. Aprendi bastante. Então, a gente tem a relação, a conexão, a empatia com o paciente tem que ser trabalhada. Isso cura, isso ajuda a curar. Isso ajuda a curar, é maravilhoso. Então, o terapeuta, ele sempre tem que se preocupar, no caso do terapeuta do esquema, sempre tem que se preocupar com essa relação. Essa relação terapêutica não é ser amiguinho do paciente, não é isso. Muitas vezes a gente tem que ser firme e impor limites, porque faltou limites ao paciente. Então, se a gente fornecer limites, a gente está atendendo uma necessidade emocional que ele não teve. Muitas vezes a gente tem que ser duro com o paciente.
mas essa relação tem que ser de confiança, tem que ser empática. E essa empatia, uma vez conseguida, é maravilhoso. A gente consegue virar o jogo. A gente consegue doutrinar o paciente. E aí ele fica totalmente acessível e aderente a tudo que a gente colocar. Então, isso a gente aprende na terapia do esquema. Qual é outro modelo que foca nisso? Eu mesmo, psicanalista, o modelo não é esse. O paciente fala o que ele quer, é aquela livre associação, né? E a empatia é muito pouca. Muito pouca. Há um distanciamento muito grande. Esse é um modelo que eu não comprei da psicanálise. Não funciona. Não funciona. Esse distanciamento não funciona. Essa análise fria, objetiva, não funciona. Não funciona. É claro que algumas abordagens psicanalíticas, como eu já falei, funcionam perfeitamente, como a questão dos ganhos secundários que eu uso. Inclusive, eu vou até formatar um curso só de ganhos secundários, porque é muito profundo, é muita coisa ali. De mecanismo de defesa do ego, eu já tenho um modelo já formatado, e eu também vou lançar esse curso. Mecanismo de defesa do ego. Isso é maravilhoso, porque isso é um conceito lá de trás do Freud, genial, que funciona e é verdadeiro, já foi testado, comprovado, e a gente usa isso na terapia do esquema. Identificar quais são os mecanismos de defesa do paciente, identificar quais são os ganhos secundários. Quando a gente tem um comportamento mal adaptativo, mesmo a gente sofrendo com ele, as consequências dele, há um ganho ali. O ego ele dá uma gorjeta, ele dá um ganhozinho, ele dá uma sensação boa para a gente permanecer, manter aquele comportamento mal adaptativo, para evitar que a gente desconstrua. Qual seria esse? Como a gente consegue descobrir esses ganhos secundários? Eu vou até abordar no curso também, mas vou ter um outro curso bem mais profundo, mas na terapia do esquema a gente vai abordar isso, vai saber identificar alguma coisa, bastante inclusive. Tá? Então, a gente usa psicanálise, psicodinâmica, gestalt, terapia do apego, mindfulness, enneagrama. Cara, a gente usa tudo. A gente usa tudo. Tem terapias holísticas? Pode vir, pode ser usado, sim. A gente tem que, no trato com o paciente, a gente tem que perceber qual é a estrutura dele. A gente cria essa empatia com o paciente e depois vai formatando todo um modelo de abordagem com ele que vai encaixar. De repente, por exemplo, dar um exemplo prático. Tinha uma paciente minha que era extremamente religiosa. Extremamente religiosa. Ela falava de religião do início ao fim do negócio. E ela tinha um esquema de abandono e subjugação, vários outros, privação emocional, vários outros esquemas, tudo junto, que faziam com que ela ficasse super ansiosa, insegura na relação com o marido. Então ela sempre achava que o marido iria abandoná-la ou ia trocá-la por outra mulher. Ela não conseguia trabalhar direito, ela não conseguia se concentrar em nada, ficava ansiosa. Quando ela combinava alguma coisa com o marido, um telefonema, um recado, e o marido esquecia, não dava o telefonema, ela ficava apavorada, ligava do meio da palestra, até a gente só interrompia a palestra para ligar para o marido. Tamanha ansiedade que ela sentia. E veja só a abordagem que eu fiz com ela uma vez. Aí ela muito religiosa, ia para a igreja, aquela coisa toda. E eu sou ateu, hein? Eu não sou nada religioso. Mas empaticamente, eu entrei no mundo da paciente, eu tenho que entrar nesse mundo, eu tenho que falar a linguagem dela, eu tenho que entender o mundo dela. Eu não estou falando do meu mundo, esquece meu mundo, é o mundo da paciente. A gente mergulha no mundo da paciente. No caso dela, eu mergulhei no mundo dela. Então, eu falei uma coisa com ela assim, vem cá, você tem essa questão do abandono é o ponto central da tua ansiedade. Mas você tem medo de se abandonar. Mas qual é uma relação que você tem na sua vida? A minha maior relação é com meu marido. Não é com seu marido. Quem é o cara mais que nunca vai te abandonar? Ela pensou, Jesus Cristo. Claro, esse é o maior relacionamento que você pode ter na sua vida é com ele. O resto, tá abaixo dele. Então, esse cara nunca vai te abandonar.
E ela, é verdade! Isso é verdade! Eu estava sendo muito ingrata. Abaixo de Jesus não tem ninguém. Assim, acima de Jesus não tem ninguém. Então, abaixo dele eu resolvo a situação. E ela, a ansiedade dela passou na hora. Ela saiu correndo da consulta, foi para a igreja dela, fazer um grupo. E hoje, nós continuamos depois com a terapia. Continuamos, mas acabou. Destruiu aquilo que estava provocando a ansiedade dela. Foi destruído completamente. Porque ela falou assim: a relação mais importante que eu tenho é com Jesus. O resto é resto. Então não posso me preocupar com o resto. Com ele estou salva. E aí, ela, é claro que ela, a partir disso, ela ficou mais fervorosa ainda. Mas o problema, não importa que seja fervorosa. Tá fazendo bem a ela? Ok, ok. Tá feliz? Ok. Eu não tô aqui para julgar. Tá feliz? Fica na igreja 24 horas por dia. Tá feliz. E aí, a relação com o marido começou a mudar drasticamente para melhor. Ela começou, toda vez que ela começava a ficar um pouquinho ansiosa, ela se lembrava, não, o cara lá de cima é que é o mais importante, não ele. Esse aqui eu resolvo. E até hoje, e aí poucos meses depois, 2 meses depois, a gente acabou, encerrou. A gente encerrou a terapia. Então, você vê como a gente pode usar qualquer abordagem. Nesse caso aí foi o que eu fiz? Eu fiz não foi só isso. Isso foi a cereja do bolo. Houve uma série de procedimentos que começaram a fazer com que ela se tornasse menos sensível à situação. E aí foi a cereja do bolo. Não, o que a gente fez aí? Foi uma confrontação socrática. Foi uma confrontação socrática. De repente, eu desconstruí uma ideia fixa que ela tinha, de que o relacionamento que ela tinha com o marido é a coisa mais importante da vida dela, e estava em risco, quando na verdade coloca outro relacionamento, que é com Jesus Cristo, que você não ama, que você não acredita, que você não é um cara. Então, ele é o mais importante, ele não vai te abandonar. O outro, o resto é resto. E ela comprou isso. Eu doutrinei ela, ela comprou. E aí acabou. Mas foi assim, a mudança fisiológica dela, a fisionomia, tudo acabou. Encerrou em terapia. A gente continuou depois só no estágio final, a gente faz um treino, a gente começa a treinar o paciente a se tornar independente, a começar a ser independente e a não precisar mais. A gente começa a cortar o vínculo com o terapeuta. Aos poucos vai cortando, porque cria-se uma relação muito forte de confiança empática que há uma certa vinculação. Depois a gente vai aos poucos tirando isso. E aí ela vai ficando autônoma, não precisa mais de mim. É minha amiga, hoje me liga, manda mensagem, você é o cara, você é maravilhoso. Ok, beleza, mas tá lá, feliz e contente. Resolvido o problema. Tá? Já teve problemas com o marido dela, foi resolver lá no grupo que ela criou na igreja. Muito mais saudável. Olha a resposta saudável que ela tinha. Antigamente ela ficava apavorada. Ela não conseguia trabalhar, não conseguia estudar, não conseguia fazer nada. Hoje, se ela brigou com o marido, ela vai chamar o marido para ir pro grupo, faz uma oração lá, sei lá o que elas fazem lá. Olha a resposta adaptativa, positiva. Isso é a cura. Isso é a cura. Não tem sofrimento mais. Bacana, isso é demais. Então, essa flexibilidade que a gente tem de encaixar qualquer modelo psicoterápico para fazer a reparação parental, para trabalhar nas questões emocionais, cognitivas e comportamentais do paciente, isso que é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Não tem outro modelo melhor do que esse. Tá? Então, acho que o vídeo está bom para hoje. Tá? Tá gravado, então eu vou depois vai ficar exposto no grupo Terapia do Esquema. A questão do curso, já estou formatando, eu vou lançar os módulos, alguns módulos já. Vou fazer o anúncio desses módulos e eu vou aos poucos. São 4 módulos, me parece, eu já vou fechar com 4 módulos. Cada módulo tem vários tópicos, muito assunto, e eu vou fechar uma turma. Eu não vou lançar e deixar. Não, vou fechar uma turma, nem que seja com uma pessoa. Eu vou fechar uma turma, vou até o final. Então vai ter que aprender, eu vou dar todo o apoio, todo o suporte, material, conteúdo, a minha experiência como terapeuta, minha experiência clínica é muito importante, eu vou passar a minha experiência
Isso que é o mais, eu acho que é o mais importante, que o que falta é isso, né? As pessoas ficam falando e não têm conhecimento de causa daquilo. Parece que não viveram aquilo. Então, passar essa experiência é muito importante. Vou passar a minha experiência também na parte prática, na parte conceitual também, porque os textos são de minha autoria, tá na minha cabeça. Então, é o que eu acho, o que eu entendi, está colocando lá, e eu vou acompanhar o aluno do início ao fim, do início ao fim. Vou fazer abordagem, testes, a gente vai pesquisar, fazer fórum, tirar dúvidas, debater sobre questões. De repente um aluno levanta uma questão: ah, Ricardo, eu estou com dúvida nisso. Aí se eu achar que a dúvida dele é uma dúvida que interessa a todos, eu vou chegar e eu vou fazer um fórum para todo mundo só sobre aquele ali. A gente vai debater sobre aquele tema que o aluno levantou. Enfim, eu vou fazer o acompanhamento completo. E aí fecha uma turma e aí começa uma outra. Eu não tenho como, não tenho condições de fazer várias turmas ao mesmo tempo. O acompanhamento meu é muito próximo. Eu não posso, não tenho condições, não tenho tempo nem condições para fazer isso. Então, vou fechar uma turma, termino com essa turma, aí abro outra, depois fecho, termino, enfim. Isso vai levar no mínimo 6 a 8 meses. Porque todo o conceito da terapia do esquema é muita coisa. Então, conceito prático, teórico, tudo leva muito tempo. Ok? Então, espero que vocês... Qualquer dúvida, qualquer pergunta, coloque aqui, agora aqui nos comentários, alguma coisa que vocês queiram. Esse foi o primeiro vídeo vai ser meio complicado. Mas, enfim, eu estou me apresentando, me apresentei para vocês, já sabe que eu existo, eu não sou um avatar. O Ricardo aqui, ó, Ricardo Melo, eu existo. Qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo, tem tudo aqui. Entrem em contato pelo grupo. Eu canso de falar isso para o pessoal que entra lá no meu canal do YouTube. Gente, entra no grupo Terapia do Esquema. Ah, eu estou interessado no curso. Entra no grupo, a pessoa vai e pergunta, como é que eu faço? Presta atenção, entra aqui no grupo, o grupo está aberto, não tem nada de fechado aqui, não tem que esconder nada. O grupo está aberto, entra, eu vou admitir, e a gente vai discutindo aqui. Aqui vou fazer o lançamento do curso, vou me comunicar com vocês. Ok? Então, gente, até o próximo vídeo. De repente, já na semana que vem eu faço um outro vídeo. Tá? Já comunicando já com os dados concretos do curso que já estou terminando já de formatar. Beleza? Um abraço a todos e boa noite.